A verdadeira história do Halloween. Como descrever o Dia das Bruxas sem parecer maluco? Crianças mascaradas batem à nossa porta e nos ameaçam. Em troca, nós lhes damos doces. Mas por quê? Por que esculpimos rostos em abóboras e colocamos velas dentro delas? E por que enfeitamos a casa com tumbas e caixões? Quando o Halloween teve início? A origem dessa data vem do calendário celta, quando as antigas tribos celtas dividiram o ano entre metade luz e metade trevas. E um feriado deles, o Samhain, foi o precursor do Halloween, e marcava o início da metade das trevas. Há milhares de anos, os celtas, um dos primeiros povos da Europa, comemoravam o Festival da Colheita, acendendo fogueiras na noite de 31 de outubro para receber seu novo ano. Para os povos da antiguidade, colheita era questão de vida ou morte. Se a plantação não vingasse, todos morriam de fome. A morte sempre esteve por perto. A linha entre a vida e a morte é muito tênue. Os vivos e os mortos podem se misturar. É isso que está na essência das comemorações do Halloween. Diz a lenda que na noite do Samhain, os vivos ficavam presos no mundo dos mortos e os mortos apareciam no mundo dos vivos. Mas a verdade é que pouco se sabe sobre o Samhain. Mas como essa antiga tradição sobreviveu à era moderna? Na cultura ocidental, entre todos os povos, ela foi cultivada principalmente pelos cristãos. Em uma estranha mudança de rumo, com o desenvolvimento do cristianismo, eles adotaram e modificaram tradições folclóricas ao invés de criarem suas próprias. Assim era muito mais fácil converter os pagãos. Um dos festivais pagãos mais importantes a passar por uma remodelagem foi a Lemúria, festival em que se acalmava o espírito dos mortos e culminava no dia 13 de maio. Em 609 da era cristã, a igreja incorporou a Lemúria e transformou o 13 de maio no Dia de Todos os Santos. Data em homenagem aos principais mártires do cristianismo. A instituição da data foi uma tentativa de cristianizar um festival pagão e, ao mesmo tempo, manter a essência de uma comemoração tão antiga. A versão cristã da Lemúria agradou tanto que os líderes da igreja tomaram uma decisão que levou ao surgimento do Halloween. Eles transferiram o Dia de Todos os Santos para o primeiro dia de novembro, um dia depois das comemorações do Samhain pagão. Como caía na noite de 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, as pessoas começaram a chamar o Samhain de All Hallows Evening, ou Noite de Todos os Santos em inglês. O nome foi abreviado para All Hallows Eve e finalmente para Halloween. Para demonstrar controle, a igreja se adiantou e criou um feriado em homenagem não só aos mártires, mas a todos os cristãos mortos. Assim, 2 de novembro virou o Dia de Finados, feriado sancionado pela Igreja Católica. Foi muito importante para o Halloween, porque é onde se retoma a associação com os finados e com a morte e com o sobrenatural. Então, agradeça à Igreja Católica pela natureza assustadora do Halloween. Mas espere, ainda tem mais. A igreja também ajudou a estabelecer a tradição do doce ou travessura. Tudo começou em um dia de finados na Idade Média, quando padres pediram aos fiéis que rezassem pelas almas presas em um mundo intermediário que eles chamaram de purgatório. Mas como tirar as almas do purgatório? De acordo com a Igreja Católica, se os fiéis rezassem o bastante, poderiam mandar uma alma para o céu. Isso nos leva a um costume medieval que tem mais do que uma incrível semelhança entre o doce ou travessura do Halloween moderno. As crianças saíam pedindo bolinho das almas, um tipo de muffin de uvas passas. Em troca, as crianças se ofereciam para rezar pelas almas do purgatório. Tal precursor do doce ou travessura se tornou uma obsessão para os cristãos da era medieval,
bem como outra característica essencial do Halloween: as bruxas. Uma histeria coletiva no século XVI ajudou a confirmar a aparência das bruxas, que para muitos é o ícone do Halloween. Geralmente mulheres, as bruxas eram vistas como ajudantes de Satã. Elas eram algo como curandeiras, e as lendas foram passando oralmente ao longo das gerações. Até que, em algum momento, isso começou a levantar suspeitas entre os religiosos com quem conviviam. Muitos dos símbolos associados a essas mulheres, que geralmente viviam sozinhas e deviam ser meio excêntricas, se tornaram símbolos associados à bruxaria. Gatos pretos e bruxas, tumbas e fantasmas. Os elementos do maior e mais assustador festival dos Estados Unidos começavam a tomar forma. Tais ícones logo ganhariam o resto do mundo e ajudaram a criar a mística que conhecemos até hoje. E dar vida a uma estranha celebração da morte. Depois da Guerra Civil, quando imigrantes escoceses e irlandeses levaram seus costumes rurais do velho para o novo mundo e ajudaram a estabelecer tradições de Halloween genuinamente americanas. A lanterna de abóbora, marca registrada do Halloween, também começou como uma tradição europeia. Mas a primeira versão não foi esculpida em uma abóbora. Existe uma lenda sobre um homem apelidado de Jack Miserável. Jack era um encrenqueiro e foi um homem tão ruim que conseguiu ser expulso do inferno, o que não é muito fácil de conseguir. Mas o diabo teve pena dele e lhe deu uma brasa de carvão tirada do fogo do inferno, para que ele se guiasse. Jack pegou a brasa, colocou dentro de um nabo sem miolo e saiu andando por aí. Foi assim que surgiu a lenda de Jack e a lanterna. Em uma antiga tradição europeia, crianças esculpiam lanternas em nabos e colocavam velas dentro deles. A lanterna de abóbora se tornou o rosto do Halloween. Além disso, os imigrantes escoceses e irlandeses levaram para a América uma mistura de brincadeira e vandalismo na prática de jogar pedra nas casas. No Halloween, no início do século XX, a juventude americana esperava ansiosa por uma noite cheia de confusões e enrascadas. Para não serem vandalizadas, as pessoas subornavam as crianças com doces caseiros, como pirulitos de pipoca e maçãs do amor. Em 1939, a frase e o costume ganharam seu lugar na comemoração. É evidente que esse é um dia em que as pessoas podem ser quem geralmente não são. Elas se escondem atrás de uma máscara. A verdade é que o Halloween do século XXI é uma festa mais dedicada a adultos que dedicada a crianças. Adultos que comemoravam quando crianças sentem muita saudade do Halloween. E o Halloween foi mudado e virou uma comemoração para adultos. A indústria do Halloween satisfaz todos que quiserem entrar no espírito da celebração, com festas temáticas em locais como casas assombradas. E da mesma forma que assusta crianças, o Halloween também assusta os pais. Eles têm medo de mandarem os filhos para um mundo hostil, cheio de balas envenenadas e maçãs recheadas de lâminas. Lâminas em maçãs, lanternas de abóboras, bolinho das almas. São vários os traços que compõem a lenda do Halloween como hoje conhecemos. A festividade desse século veste muitas máscaras e é uma noite em que os adultos passam um pouco dos limites.